Boa tarde, meninas. Vamos de novo para o nosso estudo sobre famílias. Hoje nós vamos ver o estudo 3, submissão e amor. Então eu vou passar um vídeo aqui pra gente, né? E vocês vão fazer o estudo sozinha, acompanhada, tá? Tudo bem? Antes, porém, vamos ter um momento de oração. Pedir que o Senhor fale conosco, tá bom? Pai de amor, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco em todos os momentos de nossa vida. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso que cuida de nós e nós precisamos de Ti. Por isso, neste momento, Pai, intercedo pelas irmãs, por mim mesma, para que o Senhor abra as nossas mentes, limpe o nosso coração, retire tudo que possa nos afastar de Ti, para a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, vamos ver. Nosso encontro 3, submissão e amor, o texto bíblico está em Tiago 4:7. Que fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam-se ao diabo e ele fugirá de vós. Observa só este texto, são duas coisas que nós temos que fazer para que o diabo fuja de nós. Primeiro, nós temos que estar submissa a Deus, temos que nos submeter a Deus. E depois resistir ao diabo. Só assim que ele vai fugir de nós. Então, tem duas coisas. A gente tem que ler a palavra de Deus, mas a gente tem que analisar todas as coisas. Porque às vezes a gente fala assim, é só resistir ao diabo. Não, nós temos que também estar submisso a Deus, debaixo da autoridade, da soberania do Senhor. Muito bem. Então, nós vamos aqui ler um trecho do livro Desafio de Amar, que é um trecho que foi lido, né, na cena do filme Prova de Fogo. Eu assisti esse filme já tem algum tempo. Eu bebo água, que o remédio que eu tomo me dá muita sede. Então é preciso, né? Fico com a boca muito seca. Olha só. Esse livro, Prova de Fogo, é sobre um casal recém-casados, já tem alguns anos, né, de casado, não é recém-casado, mas que não tem filhos, e eles começam a ter uma vida individual, cada um levando a sua vida, de um lado, de outro, ninguém participa do problema do outro, e aí começou as confusões, brigas, nenhuma já aceitava o que o outro falava, então tinha aquelas confusões, aqueles conflitos familiares, né, conflito entre casal. E até, não vou contar o filme todo não, porque é interessante, se vocês quiserem assistir, acho que na própria plataforma do YouTube existe esse filme que a gente pode pegar ele gratuitamente, assistir completo, é interessante. Então, o filme fala o seguinte, aí o rapaz, o ator, né, o principal lá, ele já começa a pensar na possibilidade de separação. E ele começa, então, a conversar sobre isso com os amigos no serviço, com o pai dele, né? E aí, o legal é que tanto o amigo quanto o pai fala algumas coisas para ele que faz ele pensar nessa atitude que ele estava para tomar. Será que vale a pena mesmo o divórcio? Será que é a solução de todos os conflitos familiares entre casais? Então, ele começa, nessas cenas, ele começa a falar, a pensar sobre isso. Aí eu vou ler aqui, eu estou olhando para cá porque a tela do meu computador está aqui, então eu vou ler aqui o que eles falam. Esse programinha também, já vou enviar para vocês também, se eu não vi, vou enviar junto com o vídeo. Mas eu vou ler, né? Caso alguém tenha dificuldade em baixar o programa, ou de ler, imprimir, sei lá, a gente já tá lendo por aqui. Olha só.
Tem que procurar de longe. Tomem cuidado com os parasitas. Um parasita é tudo aquilo que se agarra a você e suga a sua vida. Prometem prazer, mas crescem feito uma doença e consomem cada vez mais o seu pensamento, tempo e dinheiro. Roubam sua lealdade e seu coração daqueles que te amam. Raramente os relacionamentos sobrevivem se os parasitas estão presentes. Se você ama sua família, deve destruir qualquer vício que habite em seu coração. Se não o fizer, ele o destruirá. Então, meninas, prestem atenção. Aqui está comparando um parasita, um verme que se aloja no nosso corpo, no nosso ser humano, e que vai destruindo o nosso físico, com esse parasita que nos devora espiritualmente. Aliás, ele começa devorando espiritualmente e vai mesmo devorando até o nosso físico, literalmente. Então ele está comparando esse verme parasita. Vamos supor, um verme que normalmente, né, as pessoas pegam por não lavar bem um alimento. Aí o que acontece? Esse verme se aloja no nosso físico e ele vai sugando, aula de ciências agora, todo dia é uma aula de alguma coisa. E ele vai sugando toda a vitamina que a gente consome, que a gente ingere através de alimentos, dos nossos alimentos que a gente tem no dia a dia, que é para manter o nosso corpo físico ativo, com energia, ele vai sugando tudo aquilo para ele. Aí o que acontece? Aquele verme vai crescendo, e o ser humano vai definhando, vai ficando sem saúde. Se ele não acabar de vez com aquele verme, ele cresce novamente e continua todo o processo. Então vocês observam só que eu não sou médica, né? Todo mundo sabe. Mas pelo que a gente entende um pouquinho, porque como dizem, né, de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Então, pelo que eu entendo um pouquinho sobre esse negócio de remédio de vermes, você toma ele hoje e você então destrói o verme. Daqui a 7 dias, você tem que tomar a segunda dose para ele destruir os ovos, porque ele já colocou os ovos. Aí, se você não destrói os ovos, ele vai crescer, e vai continuar o mesmo processo que a mãe dele estava fazendo. Então, a gente tem... Aí, depois disso, você ainda tem que tomar mais uma outra dose para acabar de vez. Tipo assim, será que ficou alguma coisinha ali para acabar mesmo de vez com aquele negócio? Então, ele está comparando isso com algumas atitudes, alguns hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, que ele vai se instalando até mesmo como uma coisa legal. Mas quando você vê, de repente, ele já está totalmente te consumindo em todos os sentidos. A gente vai ver que a primeira coisa que vai destruir é o nosso relacionamento com Deus. É o que a gente chama de vícios ou hábitos destruidores. Eu acho melhor chamar hábitos destruidores, porque parece que o vício, quando você vê, o que é vício? Você pensa assim, vício é um vício que você tem um costume que destrói, né? Que te destrói o seu corpo, o seu relacionamento com as pessoas. Tá, tudo bem. Mas os hábitos escravizadores, eles também fazem a mesma coisa. Não é bem considerado como vício. Por exemplo, o álcool, o alcoolismo, as drogas, todas elas, desde maconha até a cocaína ou qualquer outra droga por aí, né? Então, a primeira coisa que ela destrói, esses hábitos, né? Eles entram na nossa vida e eles vão destruir. A primeira coisa que ela destrói é o nosso relacionamento com Deus. Que a gente vai ver que essas coisas não são nada mais do que idolatria. Ou seja, nós estamos colocando essas coisas
como droga, esses hábitos, né, escravizadores, como no lugar de Deus. Eles vão prometer coisas que no começo eles vão até cumprir, mas depois, com o tempo, a gente vê que ele não está cumprindo, muito pelo contrário, ele está nos destruindo. Então, primeiro é o relacionamento com Deus, que ele destrói, depois é o relacionamento com as outras pessoas que estão em torno da gente, principalmente o nosso familiar, que convive ali com a gente, e depois ele vai destruir o nosso físico. Você observa essas pessoas que são viciadas, como que elas já têm o físico destruído. Aí você vai ver a vida delas, a família já foi destruída e o relacionamento com Deus não tem nenhum. Então, aqui tem uma pergunta, que no nosso programinha tem uma pergunta. Vamos falar então sobre esses parasitas. Quais são os que podem destruir os nossos relacionamentos? Então tem vários, tá, gente? São infinitos. Aqui vou dar alguns exemplos. Adultério, pornografia, alcoolismo, apostas, jogos de apostas, né? Os vícios ligados à internet e celulares, desordem da ordem de comer, pensamentos impuros. Observa só que esses hábitos escravizadores não necessariamente eles são umas coisas ruins. Eles até podem ser bons. Por exemplo, comer não é tão ruim. Beber também não é tão ruim. Usar celular também não é tão ruim. Ou TV, né? Assistir muita televisão. Tudo que é em excesso, tudo que é a mais do que o normal, começa a ser considerado como hábito escravizador. Por exemplo, eu estava pensando aqui, né? Cuidar da saúde. Cuidar da saúde é uma coisa boa. Você fazer uma boa alimentação, exercícios, check-up médico para ver como é que está a sua saúde. Não tem problema de mal nenhum nessas coisas. Agora, quando isso começa a virar um modo de vida onde você não sai com os amigos porque vai comer uma pizza, não sai com as pessoas porque elas não gostam do mesmo estilo de você, que você gosta de malhar, que você gosta de cuidar da saúde, você começa a achar que tudo isso que você está fazendo é a principal fonte da sua vida. Ou seja, não vai vir doença para você, você não vai ter problema de saúde porque você se cuida. Eu já ouvi isso das pessoas. Vocês imaginam? Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu já li, tem muito tempo atrás, nem sei quem foi a pessoa, sei lá, um famoso aí, né, que ele cuidava muito da saúde, eles tomavam vários remédios, vários check-ups, tinha uma boa alimentação, blá, blá, blá. Ele estava colocando como se todas essas coisas que ele faz, como que se isso não fosse trazer doença para ele. E a gente sabe que não são só essas coisas que pode trazer doença. Às vezes está na sua genética, você pega... eu conheci uma mãe que perdeu um filho, o menino estava bem, numa boa, foi na praia, pegou, sei lá se foi lá mesmo em outro canto qualquer, pegou uma bactéria e levou ao óbito o menino. Então, a gente não pode colocar todas essas coisas no lugar de Deus. Tudo, qualquer coisa, seja ela boa ou seja ela ruim, tudo que a gente pega e coloca no lugar do Senhor vai ter uma consequência que não é agradável. Isso é idolatria. Hoje, por exemplo, é Dia das Mães. Vamos falar nós, mães que temos nossos filhos. Existem mães que podem idolatrar os filhos. A função da vida delas são os filhos. Ela vive para os filhos. Isso também é errado. Os nossos filhos, primeiro que nossos filhos não são nossos, já começa por aí. Antes deles serem nossos, eles já são do Senhor. Então, e qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa que você pode colocar como objeto de adoração no lugar do Senhor é idolatria. Então, tanto seja uma coisa, tanto pode ser um hábito bom
como um hábito ruim. O hábito ruim ele já te traz mal mesmo, não precisa nem pensar. Agora, o hábito ruim, o hábito bom, ele é tão sagaz que ele entra como uma coisa boa. Ele não vem prometendo para você coisas ruins. Ele vem prometendo coisas boas, que vai te dar uma certa gratificação. Só que depois, né, a gente vai ver que com o passar do tempo, o que ele faz é o contrário. Ele vai te consumindo todinho. Então, a gente vai ver alguns desses tipos de hábitos, né? Olha só. Em 1 Tiago 13:15, fala o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido até a luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tiago 1, 13, de 13 a 15. Então, olha só, gente, Tiago, irmão de Jesus, esse que está escrevendo, fala o seguinte, para a pessoa não falar, né? Estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, ele também não vai te tentar com o mal. Portanto, ele não tenta ninguém. Aí ele fala o seguinte, por quê? Porque cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. A tendência natural nossa, desde lá do Jardim do Éden, é colocar a culpa em alguém. Quando a Eva foi tentada, e Adão também, né? Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente, e nós também, né? Nós continuamos até hoje. A gente nunca fala que nós somos o culpado. O culpado é sempre o outro. É Deus que colocou aquilo, né, na gente, é fulano de tal que provoca a gente, mas na verdade o que Tiago está falando aqui é que não. Cada um é tentado de acordo com o pecadinho que nós temos de estimação dentro de nós. Por exemplo, se alguém colocar uma maconha perto de mim, eu não vou nem saber o que é, que eu não conheço maconha, né? Então isso não me tenta. Agora, se alguém colocar um pedacinho de chocolate perto de mim, eu vou acabar com a barra inteira. Então, aí eu vou falar o quê? Que culpada é a pessoa que colocou o chocolate perto de mim, né? Então, culpado porque eu já tenho aquilo dentro de mim, que eu gosto de um chocolate. A gente gosta de determinadas coisas, que gosta tanto que aquilo faz mal. Porque você comer um pedacinho de chocolate não tem problema, né? Não vai causar problema na sua saúde. O problema é quando você vai com excesso, que a minha tendência natural é comer até acabar. É uma coisa que eu não consigo controlar. Esse pecado da gula, né? Sorvete. Gente, sorvete é uma coisa que eu adoro. Adoro um sorvete de chocolate, de morango. Se tiver chocolate no meio, tudo que tem chocolate eu gosto. Então, quer dizer, são coisas que tem. Aí, às vezes, eu começo segunda-feira, né? Começa segunda-feira querendo fazer dieta. Vamos fazer dieta. Aí tá, começa direitinho. Na segunda mesmo, se alguém me aparece com chocolate, eu perco. Aí eu vou colocar a culpa na pessoa porque apareceu com chocolate pra mim? Não, sou eu mesma. Quem deveria falar não para aquele chocolate era eu. Fugir, né? Resistir ao diabo, não é assim que a gente acabou de ler? Então eu tenho que resistir. Coisas que eu, infelizmente, não consigo resistir. Mas tô tentando, gente. Em nome de Jesus, um dia a gente vai conseguir. Então tá. Então observa só que agora Tiago vai falar o seguinte. Tiago vai falar que há um processo. Normalmente, quando você é casado com seu marido, você não chegou com o primeiro homem, casou, já teve filho, não é verdade? Houve um processo, aquele negócio de conhecimento. Um se aproximou do outro, começaram a conversar, aí foram vendo que estava dando certo, começaram a namorar, resolveram noivar, casar, passaram um certo tempo, tiveram filhos e tal.
Aqui a gente vai ver exatamente um caso de amor. Um caso de amor, olha só. Ele fala que, então, esse desejo, tendo concebido, primeiro, olha só, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, você já tem aquele desejo. Aí você é arrastado, você é seduzido. Então, esse desejo vai dar à luz, vai nascer um filhinho, tá? Que filhinho? O pecado. O pecado nasceu a partir daí, né? E aí, o pecado, depois de ter consumado, vai gerar a morte. Isso a gente já sabe. Então, há uma graduação, há um processo. Olha só, o caminho da tentação. Primeiro vem os pensamentos pecaminosos, tá aqui dentro da nossa cabeça. Depois vem a ação. Primeiro que você pensa, né? Seu cérebro comanda a sua ação. Você vai fazer alguma coisa. E depois que você faz, meu amor, tem as consequências. Nós estamos falando aqui do chocolate, que é o meu caso, né? Vem aquele pensamento, ai, que vontade de comer um docinho, comer um chocolate. Aí vem a ação. Aí eu vou e pego. Principalmente se eu estiver dentro de casa. E se eu não tiver, é capaz de eu sair para comprar. Compro. E como. E depois vem a consequência. Aonde? No próprio corpo. Não tem jeito. Muito bem. Então, vamos ver aqui, então, essas consequências continuando em Romanos 7, de 21 a 25. Vamos ler aqui? No caso já é Paulo, né? Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No início, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus pensamentos. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas a carne da lei do pecado. Então, olha só, Paulo estava falando, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu estou tentando, vou tentar fazer isso, né? De hoje em diante, vou fazer assim, assim, assim. Quando eu vejo, escorreguei, né? É isso que acontece com a gente, que nós somos escravos do pecado. É o hábito que nos escraviza. É isso que a gente está falando sobre ele. Esses hábitos escravizadores, a gente já começou a falar no início, que eles atuam na gente e ele quebra relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento para com Deus, para com o Senhor. E o segundo é o relacionamento na família, porque é muito difícil a família que tem pessoa que tem um hábito escravizador que corta o relacionamento. A partir do momento que corta o relacionamento da família, que quebra, que traz consequências ruins para o seu relacionamento ali familiar, ele você já está sendo escravo daquele hábito, já está controlando o seu ser, a sua família, e nós não podemos viver assim. Nós sabemos que quem tem que controlar o nosso ser é o Espírito Santo. Inclusive, a palavra de Deus fala para a gente não nos embriagarmos com vinhos que traz confusão e tal, mas é para a gente, nós temos nos encher do Espírito Santo. Então, é isso que nós vamos falar. 1 Pedro 5,8, vamos dar uma lida. O leão está rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, Pedro aqui está falando o seguinte, que nós devemos resistir. Essas tentações, elas vão vir. Não é porque você está submisso a Deus que você pode sentar, deitar, botar suas perninhas para cima e que tudo está maravilhoso. Não. Mesmo você estando
submissa ao Senhor, você ainda tem que resistir. O Senhor vai dar a submissão que a gente tem que ter, porque o Senhor vai nos dar a condição para resistir. Por isso que a gente tem que fazer as duas coisas, estar submisso e resistir. Porque o leão, ele anda aí para querendo nos derrotar, querendo nos ver na lona mesmo. Então, aqui tem uma pergunta. Que reflexões este texto de 1 Pedro que a gente acabou de ler pode nos dar para nós termos uma ação contra o inimigo? Como nós podemos resistir? Pelo que eu pude ver aqui, ele fala: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Mas fé em quê? A fé, gente, é sempre de Deus para Deus. Então nós temos que ter fé, e a fé no Senhor. Muito bem, vamos continuar aqui em Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi o Cordeiro, e ele também foi o nosso, né, até hoje, porque ele está vivo nos céus, o Senhor está vivo. Então esse sumo sacerdote, ele passou um dia por aqui pela terra, sofreu tudo que nós sofremos, ele se fez carne, ele se fez homem, todo tipo de tentação ele já conhece, ele já sabe. Se ele foi tentado, imagine nós, infinitamente mais tentado que ele, né? E ele, como não era bobo nem nada, ele já conhecia o Pai, ele não caiu em tentação, ele não deixou a ser dominado por prazeres momentâneos, porque é prazer momentâneo, é aquilo que está ali na hora, é bom, é gostoso, mas as consequências não são boas, o que elas trazem por trás não é legal. Olha só, segundo aquilo que nós acabamos de ler, por que Jesus nos compreende? Então, pensa aí direitinho, por que Jesus nos compreende? Eu imagino isso, porque ele foi um ser humano como nós, sujeito a todas as tentações. Porque, às vezes, a gente não tem o mesmo tipo de experiência que o outro tem, então é difícil você se colocar na pele do outro, né? Imaginar, só por imaginar. Mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é no dia a dia, outra coisa é a realidade da coisa, né? Aí é que é diferente. E Jesus não, Jesus passou por todas as realidades, todos os tipos de tentação. Então o processo de libertação inicia quando, humildemente, peço para que Deus remova os parasitas e voluntariamente, ou seja, querendo, me submeto a cada mudança que Ele deseja fazer em minha vida. Então, primeiro eu tenho que estar submissa ao Senhor, para que Ele, através da ação de Deus, possa resolver essas questões na minha vida, mostrando, né, abrindo minha mente para essas questões, e voluntariamente eu vou me submeter a Deus e resistir, porque elas vão vir. Então, meninas, olha só o que está escrito em Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando Deus começa uma história na nossa vida, Ele vai até o final. A palavra do Senhor fala que aqueles que o Pai deu para Jesus, esses não têm escapatória. Vai ser levado, sim, até Deus por Jesus, de um jeito ou de outro, tá? Então, a palavra de Deus, ela é válida, né? Esses dias mesmo eu tava pensando, falei, gente, engraçado, quanto mais eu vivo, mais eu vejo que a palavra de Deus é certa, que a palavra de Deus é eterna, que tudo que está escrito na palavra de Deus está se concretizando, é aquilo mesmo. Porque às vezes a gente cai numa de que o tempo passou, os tempos são outros, o mundo evoluiu. A ciência e a tecnologia pode ter evoluído, até concordo. Agora, dizer que nós, seres humanos, evoluímos, né? Por que evoluímos? Deixamos de comer com a mão para comer
com garfo? Isso é evolução? O essencial do ser humano continua do mesmo jeito, pecaminoso e precisando de Jesus do mesmo jeito. Então vamos ver, continuando aqui em Salmos 139, de 23 a 24, fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então o Senhor Deus, Ele tem capacidade de nos sondar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existem alguns hábitos escravizadores que nós não sabemos que nós somos suscetíveis a eles. De repente, você não é suscetível ao álcool. Tem pessoas que podem beber 1, 2 tacinhas de vinho, acabou por ali, acabou. Já tem pessoas que não. Quando começa com uma taça de vinho, tem que terminar tudo e vai sair para o bar, vai sair para não sei aonde, cerveja, está bebendo até álcool, que a gente já ouviu falar, né? Então, cada um sabe até onde pode ir, até aquilo que pode ir, né? Agora, muitas vezes nós desconhecemos esse processo, mas Deus não, Deus nos conhece, Deus sabe. Então, quando é provado, provação é uma coisa, tentação é outra, né? Tentação não vem do Senhor, a provação é para Ele provar, para a gente ver até onde a gente tem condição de ir ou não, é diferente. Olha só, Davi convidou Deus para sondar o seu coração e hoje para se livrar dos parasitas, desses hábitos escravizadores. Isso se faz necessário se comprometermos nos seguintes passos. Primeiro, são 3 passos. Primeiro, confessar a Deus o nosso pecado, ou seja, eu sou pecador. Eu fiz porque eu quis, porque eu sou pecador. Não porque fulano me levou a fazer determinada coisa. Não porque o Senhor me tentou, colocou na minha frente tal coisa assim. Mas é porque eu mesmo, eu sou pecador. Faz parte de mim. Se eu não pecar por aqui, eu vou pecar por ali. Mas que eu vou. Então, confessar, admitir. São 3 passos, não, são 2. Ore sobre as formas que você pode resistir ou encorajar para se livrar de tal tentação. Então, como que nós podemos resistir? Essa parte de confessar o pecado, de admitir o pecado, é a parte que nós estamos nos submetendo a Deus. E a parte que nós temos que resistir. Como eu posso resistir? Por exemplo, os viciados em álcool, eles não podem ter contato nenhum com a bebida. Então, o primeiro gole, né, então não dê o primeiro gole, nem tenha em casa. Se isso é uma coisa que vai te fazer cair em tentação, fuja dele, resista dele, que o diabo vai correr. A tentação, as consequências não vão vir. E 2 Coríntios fala, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, ou seja, o perdão. Nós temos que perdoar a nós mesmos pelos nossos erros e também perdoar o outro. Porque não só a gente erra, como o outro erra, também erra com a gente. Principalmente quando você tem na família pessoas que têm alguns hábitos escravizadores. E por último, para terminar, em Filipenses 4:7, fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então, aqui está dando uma dica para durante essa semana buscar o encorajamento em Deus para confessar seu pecado ao seu pai, ao seu marido, né? Ou ao seu pastor, alguma pessoa de confiança, porque às vezes é interessante a gente falar com outra pessoa, porque normalmente esses pecados escravizadores, nós temos vergonha de admitir que nós temos esses pecados escravizadores. Eles só vêm à tona depois de uma
destruição da família. Quando você vê que a família já está brigando, quando já está separando, quando já perdeu o emprego, aí vem à tona. Então, antes que isso aconteça, vamos procurar ajuda, vamos admitir, porque, gente, todo mundo peca. É igual aquele ditado, né? Errar é humano. Todo mundo erra, todo mundo peca. Então, se você tem vergonha, que não acho nada de anormal ter vergonha nos pecados escravizadores, procurar uma pessoa que possa te ajudar, uma pessoa de confiança, que possa te ajudar. Se você tem o seu marido, pedir ajuda ao marido, ao cônjuge, pedir ajuda ao filho, pedir ajuda ao pai, à mãe. Se não tem um parente próximo que possa te ajudar, que tenha sabedoria, vá a um irmão da igreja, a um pastor, porque esses hábitos escravizadores, eles vêm exatamente como parasita. Eles vêm prometendo alegria, satisfação, e isso não é difícil da gente entender, porque nós, seres humanos, gostamos de tudo que é bom, né? Não tem nada de errado nisso, você gostar do que é bom, gostar do prazer, gostar da satisfação. O que a gente sabe é que a gente não pode viver eternamente assim, porque a gente vai ter momentos de sofrimento. Igual eu estava comentando sobre comida, e também você cuidar do corpo. São coisas boas se você ter uma boa alimentação. Poxa, mas você vai viver eternamente sem experimentar um docinho, sem experimentar uma massa, um sorvete, uma coisa, né? Lá uma vez ou outra não vai ter problema nenhum, não vai fazer mal para a sua vida. O que não pode é você viver constantemente dessas coisas. Então esse que é o problema. Então, a partir do momento que esses hábitos escravizadores começam a te dar problemas com os relacionamentos, no caso aqui já nós estamos falando de relacionamento de família, tá? Então, quer dizer, eu não vou sair com a minha família, porque todo mundo vai para uma pizzaria, para uma churrascaria, eu sou vegana, não como carne, nada que venha de animal, então eu não vou. Então, já está trazendo problemas para o seu relacionamento. Então, tudo que tá trazendo problema para o seu relacionamento, que te causa aquele hábito escravizador que você não consegue, que você vira escravo, você já está idolatrando, isso é idolatria, está ocupando o lugar do Senhor na sua vida, e nós não podemos viver assim. Nós vimos que quem tem que dominar a nossa vida é o Espírito Santo, tá bom? Então tá. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo e vai dando uma olhadinha, que às vezes você não vai conseguir ver o vídeo todo, porque tá grande, mas você vai vendo de 10 em 10 minutos, cada dia você vê um pouquinho, volta lá, lê mais um pouquinho a Bíblia, a Palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez pela Tua Palavra, como sempre, Pai, o Senhor fala ao nosso coração, fala à nossa mente. Senhor, sonda o nosso coração, que possamos ver aquilo que está escondido dentro de nós, que nós ainda não vimos. Prova-nos, Senhor, para que nós possamos saber onde está aquilo que nos atrapalha a comunhão contigo. Nos dê uma boa semana, sempre na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.